Bom dia, galera! Estamos aqui no nosso horário de 11 horas, prontamente para a nossa live diária. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a advocacia no agronegócio, só para variar, o quanto isso pode ser legal. Estou esperando todo mundo entrar. Bem-vindo, Rony, bem-vindo, Alisson, bem-vinda, Tati. Hoje um bate-papo surpresa, né? Que a gente nem anunciou que ia ter essa live. Bom dia, Ayrton Câmara. Como que vocês estão? Bom dia, McDowell. Muita gente. Érica, bom dia. Só esperando o pessoal entrar, gente. Hoje não tenho nenhum convidado por enquanto. Por enquanto eu digo porque de vez em quando a gente sempre acha alguém aqui. E eu vim falar um pouquinho hoje sobre principalmente esse início de ano, que é uma coisa muito interessante. Aqui no escritório a gente tem o hábito de sempre apresentar resultados no início do ano, no fim de dezembro, início de janeiro. E a gente consegue fazer isso. Bom dia, Caroline Pantoja. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Thalita. Bom dia, Helena. Como que vocês estão? Sabadão, descansando, né? Que coisa boa. Bom dia, Renato. Bem, gente, voltando um pouquinho sobre o que eu estava falando, um hábito que a gente tem aqui no escritório e que a gente verificou que ele traz um bom reconhecimento por parte dos nossos clientes é a questão da apresentação dos resultados. E aproveitando que a gente está começando o ano agora, isso pode ser uma questão de ouro para vocês implementarem nesse ano de 2021. Bom dia, Caroline. Como que você tá? Tá quente por aí? Tenho certeza. Bom, é um tema legal e que aproveitando janeiro vocês podem implementar no escritório de vocês. Como que funciona essa questão, principalmente dessa apresentação de resultados que a gente tanto fala? Durante o ano, a gente que presta assessoria fixa, a gente tem o hábito de fazer pareceres, de receber consultas por e-mail, receber consultas por telefone, por WhatsApp, receber pedidos também para alguns procedimentos administrativos. Qual que é o hábito que a gente tem? A gente sempre faz esses procedimentos e documenta por e-mail. E o porquê que isso tudo é muito importante? Agora, no início de 2021 já. Você fazendo esse levantamento de trabalho que você faz durante o ano e arquivando isso, selecionando, você consegue, no fim do ano, por exemplo, mostrar para o cliente. Vou citar um exemplo legal que a gente, inclusive eu estou chegando agora de uma apresentação de resultados, gente. Nós acordamos às 4:30 da manhã, fomos até a fazenda, já voltamos, era bem distante. E foi exatamente isso. A gente foi apresentar os resultados que a gente teve com aquele cliente. E foi muito boa a reunião, graças a Deus, nós e o cliente, porque sempre é um trabalho conjunto, conseguimos ter resultados muito bons. Nós começamos lá no início do ano passado e o primeiro procedimento que a gente faz, que a Lohane fala muito, é a questão da auditoria. E o preventivo ele tem sempre esse desafio, né, gente? O pessoal sempre fala: ah, mas como que eu vou atuar no preventivo? Eu não sei qual que é o problema do cliente, eu não sei qual é a solução que eu posso levar para o cliente, como que eu descubro? Bom, gente, o primeiro ponto de encontro que a gente sempre tem é: qual é o tipo de serviço que você presta? Qual é o tipo de especialidade que você tem? Qual é a visão concreta que você tem daquele caso? Por exemplo, a Lohane presta assessoria trabalhista aqui no escritório, ela cuida desse setor. Eu cuido de um setor mais vinculado à parte civil empresarial, vinculado a crédito rural, enfim. Então, se eu fosse prestar o serviço sozinho, no meu portfólio de trabalho não teria a parte trabalhista. E isso parece uma coisa boba, mas é melhor que você não preste um serviço no qual você não tem a especialidade do que você preste, porque pode ser que você esteja aquela visão, né? Tampando o sol com a peneira. Mas também tem algumas soluções, tá, gente? Quando isso acontece. Por exemplo, você não tem alguém especializado para fazer o trabalhista no seu escritório. Qual que é uma solução legal que você pode ter? Olha, arrumar um parceiro que faz o trabalhista. Inclusive, eu sou muito grato de ter Lohane na minha vida, não só por ela ser minha esposa e pra gente viver e tudo isso, mas por ela fazer a parte trabalhista. Que é uma parte que hoje eu já gosto mais, mas principalmente no início do escritório eu não gostava de forma alguma. Então isso facilita muito, muito, muito o trabalho, tá? E trabalhar com o que se gosta é sempre mais fácil. E isso é engraçado, porque a partir do momento que eu não me vi mais responsável pelo setor trabalhista, porque como no início era só eu acabava que eu atendia produtores, eles tinham demandas trabalhistas e eu fazia isso tudo.
Então eu achava horrível ter aquela responsabilidade, a questão do trabalhista, e, enfim, eu não gosto, não gostava de audiência trabalhista, ainda não gosto, para ser sincero. Mas a partir do momento que a Lohane entrou e assumiu essa parte, para mim tirou um peso. E a especialização que isso trouxe para o nosso escritório é uma coisa fantástica. Mas voltando aqui à conversa que a gente estava tendo no início, muita gente pergunta, como que eu vou saber qual que é o problema do cliente? Primeiro ponto, gente, você tem que olhar só a expertise. Provavelmente eu não vou conseguir achar problemas trabalhistas com a mesma afinidade e a mesma prática que a Lohane. Ela faz tanto isso que ela chega lá e bate o olho, por exemplo, em um olerite, uma rescisão, ela vê um erro que para ela é gritante, para mim eu demoraria 2, 3 horas para ver, talvez. Então, primeiro passo, ache uma área de seu interesse. Segundo passo, monte uma proposta. Mas a partir do que eu vou montar uma proposta, Luiz? Eu não sei a dor do meu cliente. Aí a gente já conversou lá nas nossas aulas. Você lembra da aula 3 lá de quarta-feira? A gente sempre faz um questionário numa reunião prévia, onde a gente pergunta as dores. Só que essas dores, gente, a gente sempre pergunta na área que a gente atua ou no serviço que a gente vai prestar. Se você não presta o serviço, por exemplo, e tem um parceiro, tudo bem, inclui no questionário, não tem problema. Agora, se você não presta o serviço, não tenta talvez, pelo menos eu não gosto disso, tem gente que faz muito isso e já vi dar certo, já vi dar muito errado também. Ele fala, eu vou lá e arrumo o cliente, depois eu me viro com o parceiro, eu acho alguém que faz, enfim, eu dou um jeito. Mas enfim, você inclui lá esse questionário e você descobre de acordo com a sua área de orientação ou do seu escritório, dos seus associados, e a partir disso você oferece. Mas você só com o questionário você só tem uma visão macro. Você tem uma visão macro do negócio dele. Provavelmente você no momento do atendimento você não chegou nem a conversar com o proprietário ou com aquela pessoa responsável. O que é muito comum nas reuniões prévias que a gente participa? Estarem as pessoas do RH ou do financeiro ou algum gerente geral. Essa pessoa, não que ela não seja importante, gente. É claro que ela é importante, é claro que ela é de confiança daquele setor e é claro que ela deve ser ouvida. Mas talvez ela não consiga te passar todas as informações com uma margem de certeza muito grande. Por quê? Suponhamos que ele seja o gerente do financeiro. Talvez ele não consiga te passar as informações do RH, mas ele consegue te passar, por exemplo, o estatuto social da empresa ou os contratos, como eles são feitos. Então você tem ali um meio termo. Então, qual que é o procedimento para mim descobrir qual que é o serviço que eu vou poder oferecer para esse cliente? Por meio da auditoria. A auditoria, gente, é um procedimento muito importante e ele é demorado. E ele tem que ser demorado porque ele tem que ser muito minucioso. E a auditoria é aquele momento em que você pega aquele bolo de papel, coloca na sua frente e lê procurando inconsistências. Então, por exemplo, o que a Lohane analisa muito? Ela analisa muito olerite, termo de rescisão, folha de ponto, para que ela consiga achar as inconsistências. O que eu analiso muito? Estatuto social, contrato social das empresas. E a partir dessa análise, eu consigo, olhando com o questionário que eu tenho um questionário modelo já, que eu fui desenvolvendo aos pouquinhos, à medida que eu fui percebendo algumas peculiaridades que são bem peculiares mesmo nesse meio do agronegócio, e eu vou casando para mim poder apresentar soluções. No caso do trabalhista, tem não sei se poderia dizer que é mais fácil ou mais difícil, porque implementar uma compliance trabalhista em um grupo quando há muitos colaboradores é complicadíssimo. Por quê? Porque eles já estão vindo ali de 1, 2, 3, 4, 5 anos, talvez. Alguns produtores rurais eles têm contratos contínuos com os colaboradores. E eles já têm uma cultura organizacional que, por exemplo, eles não utilizavam banco de horas. Então o colaborador tem muita dificuldade em talvez implementar isso, porque não era feito. E a gente tem que compreender que isso realmente pode acontecer. E a gente tem que compreender que é uma realidade diferente também. A gente tem que compreender que no campo, por exemplo, não é como na cidade. Oi, Sheila. Bom dia, tudo bem? Sheila deu show na live esses dias, hein? Bom, gente, a gente tem que compreender que é uma realidade diferente. Por exemplo, o colaborador na cidade, é muito comum, por exemplo, ele fala, olha, hoje eu tenho um compromisso, eu vou sair mais cedo, amanhã eu compenso. Ele pega, desce, aqui no caso do nosso escritório, desce 2 andares, vai até na esquina, pega um ônibus ou vai a pé embora. Se ele está na fazenda, não é possível ele fazer isso. Ele não consegue voltar a pé muitas vezes. Então são coisas que tem que conciliar. O que tem que acontecer? Trazer a turma toda. Então a compensação no banco de horas tem que ser todo mundo. É nesse sentido que eu estou falando. Porque na cidade, por exemplo, você consegue compensar a de um separada da do outro, separada do outro. No campo, não.
Ou você compensa de todo mundo, porque você não vai, provavelmente, o empregador não vai querer pagar um frete para um colaborador voltar de ônibus e deixar 39 lá, porque ele queria sair mais cedo para compensar as horas. Então, muitas vezes, essa questão dessa junção e essa quantidade de pessoas, que a gente pode falar até aglomerada, né, que é no caso quando se tem muita mão de obra, ela causa essa dificuldade trabalhista, na compliance, na implementação. Porque o banco de horas em si é lindo, gente. Você fala lá com o empregador, olha, ele vai compensar o banco de horas, ele vai compensar a hora que ele faz extra, num dia que está chovendo que ele não vai trabalhar. Ele pensa, nossa, que ideia genial. Na prática, não funciona assim. E aí a gente entra um pouquinho na nossa parte societária também. Quando a gente apresenta sugestões em assembleia, para que a gente possa gêmea, gêmeas típicas. Oi, gêmeas típicas. Essa live vai ficar salva sim, tá? Ela fica salva tanto aqui no nosso Instagram da Abrada, ela vai ser subida também no nosso canal do YouTube e lá dentro do nosso portal de associados, eu vi aqui que você se associou, seja muito bem-vinda, família Abrada. Ela também vai ser incluída depois, tá? Então pode ficar tranquila. Gente, e quando a gente apresenta algumas questões societárias, é sempre muito complicado porque elas têm que passar por uma votação. E eu recebi até um direct ontem de uma pessoa falando, olha Luiz, tem um modelo de formatação societária que você entende que é cabível quando são muitos sócios? Olha gente, quando tem muito sócio, você tem muito mais peculiaridade e você tem que compreender o que funciona para aquele grupo. A gente fala muito aqui na minha região grupo, que são a reunião de vários produtores rurais, pessoas físicas, para que eles possam desenvolver determinada atividade econômica. E por que eu sempre falo assim, olha, depende. Depende muito de como eles se organizam. Tem grupos que são familiares, eu tenho os clientes que são, por exemplo, 3 famílias que se reuniram e formaram um grupo econômico para explorar determinada atividade. Assim como eu tenho clientes que são a reunião de várias pessoas que não têm vínculo nenhum. Enquanto nesse grupo familiar eu tenho pais, filhos, esposa e outros pais, filhos e esposas e outros pais, filhos e esposa, ou seja, é como se eu tivesse um grupo dividido em três setores que tomam decisões. Agora, quando eu tenho, não que essas decisões serão unânimes dentro da família, tá, gente? Mas é um modelo de se entender. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um grupo onde essas pessoas não têm relação nenhuma, seja de parentesco ou de conhecimento, tem grupo, por exemplo, que eu atendo que tem sócio do Mato Grosso, daqui de Minas e do Paraná. E eles se dão bem. Mas por que eles se dão bem? Porque eles têm regras diferentes dos outros. E serve para eles. Eles têm, por exemplo, algumas questões que são direcionadas a determinadas áreas, elas são tomadas, as decisões são tomadas pela pessoa X, quando se direciona, por exemplo, a parte financeira, pela pessoa Y, a parte técnica, a pessoa Z. Isso funciona para todo o grupo? Não, isso não funciona. E vai funcionar sempre? Também não. Por que não vai funcionar sempre? Porque, gente, sociedade é igual casamento. E quando a gente fala de sociedade de pessoa física, tem um pouquinho mais de peculiaridade que eu não vou entrar aqui hoje porque a gente não vai conseguir falar de tudo isso. Mas quando a gente fala de organismo vivo, é o seguinte, as coisas mudam. O simples casamento, por exemplo, de um dos sócios pode alterar todo o funcionamento daquele grupo. E não que isso seja bom ou ruim, depende. Mas você tem que fazer sempre as alterações necessárias. E isso é muito interessante, porque as pessoas muitas vezes não dão o devido valor a uma estruturação de procedimentos em relação à tomada de decisão, por exemplo, em uma sociedade. Mas isso pode ser a diferença entre o engessamento do desenvolvimento de determinado grupo econômico, seja ele formado por pessoas físicas, jurídicas ou qualquer tipo de outras empresas, e o desenvolvimento. Talvez a margem de liberdade que você dá para um setor seja muito produtiva, e talvez ela seja ruim. E isso depende muito do clima organizacional, de como, e dá para fazer isso tudo por meio de contratos. Lô, você pega um copo d'água para mim, por favor? Obrigado. Só pegar um copo d'água aqui, gente, minha garganta está muito seca. Mas enfim, e a partir disso, entrando um pouquinho nessa dificuldade de implementação, a gente tem que compreender, e quando eu até vi a Lohane falando isso em alguma live, algum tempo atrás, compreender a realidade e como funciona aquela organização. Eu vi a Vitória, eu tive uma live com a Vitória esses dias, e ela me falou, olha Luiz, uma coisa que eu tenho percebido no agro, e eu acho uma sacada fantástica, eu vou até
dar ela de novo aqui, mas eu vou passar os direitos dela todo para Vitória Garcia, que ela é de Anápolis e que falou isso pra gente. Ela falou, olha, muitas vezes o ponto de equilíbrio do produtor rural é a esposa ou a filha. Muitas vezes ele não vai ouvir você que é advogado ou eu que sou advogada, mas vai ouvir a filha e a esposa. Então, passa muito por você compreender isso. E esse regime de decisões, ele tem que ser compreendido para que você faça a questão das votações, das assembleias, a organização. Ela tem que caber para aquela particularidade. Como eu disse, é um organismo vivo. E isso no agronegócio, quando se envolve família, que geralmente envolve terras também e envolve patrimônio, ele toma um tom maior. Quando a gente fala sempre, olha, precisa se conhecer a realidade do agro, tem-se que levar soluções do agro para o agro, a gente está falando disso. A gente está falando, olha, de pegar esses livros que a gente tem no direito, que muitas vezes a gente chega como advogado e entende que a gente tem a solução e compreender que aquela solução não é bem assim. Que aquela solução tem que ser mesclada, que aquela solução tem que ser adaptada ao meio rural. Então, olha, pontos interessantes de se ver. Quais são as relações que aquele grupo tem? Isso certamente vai ser determinante no regime decisório daquilo tudo. São famílias, se forem só famílias ainda, a gente tem uma gama talvez mais complexa ou menos complexa. E tudo isso tem que ser compreendido para que você passe alternativas. Mas enfim, gente, a partir dessas sugestões que são aprovadas geralmente em assembleias, dessas alterações, dessas regras de como vai funcionar desde prestação de contas, tudo isso, a gente passa por esse processo de implementação e a gente faz esse acompanhamento anualmente. E mensalmente, como eu disse, nós vamos recebendo dúvidas de pareceres, dúvidas de consultas mesmo, tanto por e-mail quanto eventuais ligações. Nós fazemos algumas reuniões com essas pessoas para que a gente possa implementar treinamentos, são essenciais com os colaboradores e alguns sócios, para que eles saibam, muito obrigado, Lu, para que eles saibam desenvolver os processos que você está passando para eles. Porque uma coisa é você chegar lá e falar assim, olha, a partir de hoje os sócios decidiram que aqui no grupo do Luiz nós teremos a utilização de banco de horas. Tá aqui, ó, o banco de horas funciona assim, assim, assim. Outra coisa é você falar, olha, a partir do mês que vem nós teremos a implantação do banco de horas aqui nesse grupo X. Como que isso vai se dar? Eu vou vir aqui, a Lohane vai vir aqui, vai reunir todos os colaboradores dessa empresa e a gente vai fazer uma integração, onde a gente vai explicar como funciona esse banco de horas. Bom dia, Rosana, tudo bem? Eu vi a Giovana aqui também, não dei bom dia, né, gente? Vou dar um bom dia comunitário aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, assim, gente, o procedimento. Olha, eu vou vir aqui, vou reunir com os colaboradores. E nessa reunião bom dia, Denise, tudo bem? Vou reunir com os colaboradores, vou explicar para eles como funciona o banco de horas. Vou explicar para eles como funciona essa compensação. E eu vou deixar isso pré-avisado. Não é simplesmente chegar e falar, olha, a partir de hoje tem banco de horas. Tirar as dúvidas deles para que eles compreendam o que é aquilo. E a partir disso você vai implantando. E vão surgir resistências, vão surgir dúvidas. E depois que você faz a primeira, segunda vez, você colhe aquelas dúvidas. E isso é muito importante. Anote. Porque provavelmente, por exemplo, o gerente da fazenda, o gerente do RH, geralmente, ele te liga e fala, olha, eu estou com esse problema. Os colaboradores não estão compreendendo isso. X. Que coisa legal. Você fala, não, tudo bem, vamos explicar então. O que você faz? Você anota num questionário. Eu e a Lohane usamos muito o Google Docs pela internet. Então a gente sempre anota. Olha, mandou lá. Não, isso aqui ficou com dúvida, está gerando muita dúvida. A gente anota. Na próxima integração de todos os clientes que a gente vai fazer, a gente inclui aquela dúvida. Porque, gente, se uma pessoa perguntou, vocês podem ter certeza que pelo menos 5 ficaram com dúvida, só que elas não quiseram perguntar. Isso é muito comum. E a partir disso você acompanha, faz a prestação de contas, você explica para o colaborador, olha, todo dia que você quiser saber a quantidade de horas que você tem para compensar, para você eventualmente aproveitar para passar um final de semana lá viajando com a sua família, vendo a sua mãe, você pode procurar a fulana que ela vai ter lá o controle, tá bom? Isso gera transparência e confiabilidade. Olha o quanto é diferente. A gente faz uma integração, a gente colhe as dúvidas, a gente informa ele como vai funcionar e a gente faz a regularização contratual quando é necessário. Eu não dou conta de dobrar esse dedo aqui sem isso, tá, gente? Por isso que eu tenho dificuldade de mostrar o 4. Melhor fazer assim, né? Deus chegar lá para o produtor e falar assim, a partir de hoje, decidiu-se que nós vamos implantar o banco de horas.
Você imaginou quando você fala isso e ele tem 150 colaboradores e ele tem que lidar com todas aquelas objeções e muitas vezes ele não sabe de forma técnica ou o próprio gerente do RH explicar por que aquilo acontece daquela forma? Sendo que, gente, o banco de horas tem benefício sim para o colaborador também. Ele consegue agregar uma quantidade de horas, depois ele consegue viajar, passear. Claro que se ele quiser o benefício econômico, olha, tem como fazer claro que eles gostam do benefício econômico, porque ele gera o adicional, sim. Mas tem benefício também, olha, você pode viajar, a gente vai se ajudar aqui, eu vou te pagar, por exemplo, talvez uma alternativa legal. Quando você precisar fazer hora no domingo, eu te pago, porque domingo realmente eles têm mais resistência e realmente é um dia mais complicado. Tem-se que fazer essa adaptação para que funcione. E você tem essa margem. Mas, lembrando, gente, tudo é um processo. Ninguém aprende nada de um dia para a noite, assim como nós não aprendemos. E quando a gente fala em implantação de processo, tanto na questão societária, civil, trabalhista, pode ser previdenciária, qualquer coisa. Eu peço para vocês se recordarem, e até vou pedir que vocês contem para mim aqui no chat. Vocês se recordam de quando vocês arrumaram o primeiro estágio ou emprego? Como foi a sensação que vocês tiveram quando vocês começaram a trabalhar? Vou compartilhar minha experiência. O primeiro estágio que eu fiz de direito, eu me recordo que eu fiz estágio em um escritório de advocacia. E eu lembro que, inclusive, minha chefe, ela era muito legal, eu perdi o contato com ela, mas ela era muito legal e ela me incentivava, mas ela me jogava no fogo. Ela falava assim, olha, Luiz, eu tava acho que no segundo, terceiro período, ela falava assim, Luiz, vai lá no fórum e pega o despacho do X, do processo X. Gente, e ela me falou isso, eu não sabia como consultava um processo na internet, eu não sabia o que era um despacho, eu não sabia com quem eu deveria conversar para pedir o despacho. Como que eu fiz? Eu descobri isso? Perguntando, olha, como que faz isso, como que faz aquilo, onde que eu consigo aquele papelzinho amarelo? Vocês lembram? Tinha aquela maquininha de imprimir que ainda tem em vários fóruns aqui em Minas, não sei se na cidade de vocês existe, que você digita o processo, o número do processo, e sai uma folhinha amarela feia e você leva lá para o servidor. Eu descobri isso tudo, me recordo que uma vez eu fui pegar uma cópia de um processo e eu olhei e ela havia me pedido a cópia do despacho. E eu não sabia, eu folhei aquele processo várias vezes, não sabia, até que eu cheguei e perguntei ao advogado do lado, falei, olha, você pode me ajudar aqui, isso aqui é um despacho, e ele me ajudou e foi muito legal. Tô vendo a Denise compartilhar ali, olha, a sensação de que não sabia nada. E a sensação de quando você fala para ele implantar um processo, pro produtor rural, pro cliente, de qualquer área, gente, isso aqui serve para qualquer área. Quando você pede ele para implantar um processo, né, Denise, a sensação que ele vai dar nele é falar assim, como que eu vou fazer isso? Como que isso é possível de se fazer com 200 funcionários que nunca fizeram banco de horas e trabalham comigo há 3 anos, recebendo os adicionais e já é assim. Como é possível mudar essa cultura organizacional? Será que é chegando lá na segunda-feira e falando, olha, a partir de hoje não tem mais hora, tá? O dia que chover vai descontar, o dia que vocês trabalharem a mais a gente vai compensar esse dia que choveu e não tem discussão. Ou olha gente, a partir de hoje a gente vai implantar um novo procedimento aqui. Vai funcionar o banco de horas, funciona assim, 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 assim. E ouçam as objeções. É sempre importante que a gente ouça as objeções, tanto questão trabalhista quanto questão societária. Quando eu participo de assembleias, eu fico muito atento. Eu tenho geralmente algumas soluções, a gente sempre tem algumas soluções que a gente já pensa, olha, essa aqui geralmente eu consigo usar em quase todo lugar. E quando eu apresento ela e alguém me fala uma coisa diferente do que eu já ouvi, eu paro e penso, falo, caramba, olha que coisa que eu nunca tinha pensado. E sabe por que é tão importante a gente ouvir as objeções, por exemplo, desses estágios? Isso é uma coisa que traz não só uma experiência, mas traz uma margem de clareza. Já houveram objeções que eu ouvi durante algumas assembleias que quebraram uma vidraça na minha cabeça. Que eu falei assim, caramba. E ele me pergunta, falou assim, mas isso assim, assim, assim. Eu falo, mas por que você fala isso? E ele me explica uma situação prática em que talvez aquele procedimento que eu estou propondo para eles aplicarem, não funciona ali naquele setor dele, ou naquele grupo dele, enfim. E você não consegue pensar nisso. Por quê? Porque você não está do lado de dentro. Então, quando a gente fala de principalmente questões preventivas, envolve tudo isso, gente. Como que chega naquela apresentação de resultados que eu estou falando desde o início? Olha,
Eu vou fazer auditoria. No meu caso, vou olhar estatuto, vou olhar contrato de arrendamento, vou olhar um monte de contrato de fornecedor, vou olhar contrato de crédito rural. A partir disso, vou fazer o levantamento de inconsistências e vou apresentar procedimentos que devem ser implantados. Mas a apresentação não termina aí, não é falar o que ele vai fazer. Você tem que falar o passo a passo. Olha, eu sugiro que a gente faça uma reunião e que depois a gente discuta os aditivos desses contratos aqui, assim, 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 por causa disso. E verificar se o cliente tem interesse. Muitas vezes ele fala, olha, isso aí eu não tenho interesse. E você fala, olha, mas talvez se você não fizer, você pode ter o risco sim, assim, assim, assim. E ele fala, não, eu prefiro correr o risco. E a decisão é dele, gente. O negócio é dele, nós orientamos, nós não temos poder decisório. Sempre importante deixar isso constante. Mas a partir dessa auditoria, que a gente levanta esse tanto de documento, faz a auditoria, lê tudo, apresenta os procedimentos e anota, gente, as objeções, anota quantas consultas você recebeu. E é sempre importante você observar o que seus clientes estão te perguntando. Por quê? Porque se eles estão te perguntando e eles estão na fase de implantação de um procedimento que você está trazendo ali para trazer mais segurança jurídica para ele, aquelas perguntas provavelmente estão surgindo do que você está levando. Então você tem que ficar atento daquilo, porque aquilo, se ele está te perguntando muito uma coisa, está incomodado com uma coisa, você pode saber, olha, talvez esse procedimento está causando alguma estranheza ali, pode estar causando alguma questão áspera diante dos sócios que antes não existia. E que talvez um pequeno ajuste ali seja necessário, ou que talvez aquele procedimento que você trouxe para aqui não é cabível ali, que a gente tem que retirar ele, trocar, pedir sugestões. Porque, gente, como a gente observou, é um corpo vivo e tudo muda todo dia. Ano passado, por exemplo, durante a pandemia, o que a gente fez de aditivo de contrato aqui no escritório não está escrito. Mas a gente anota tudo, anota o que foi feito, as objeções estão sendo feitas, porque é isso que traz a experiência para a gente. E se estão surgindo dúvidas e objeções quanto a isso, é um ponto a se aclarar sempre que você for falar disso. E não necessariamente só para aquele cliente. Pode ser que outro cliente, que muitas vezes nem esteja vendo o que está acontecendo aquilo, ele tem esse mesmo problema. Então, sempre que alguém me liga com uma objeção de um procedimento que a gente está implantando, eu acendo uma luz e falo, isso aqui pode gerar consequências diferentes. E aí você vai anotando as objeções, são muito importantes, como eu disse, porque ninguém sabe melhor a dor da pessoa do que ela mesma ou do grupo. E no fim do ano você junta tudo aquilo, junto com a auditoria que você fez, com os procedimentos que você implantou, com as dificuldades que você teve, e faz uma reunião de apresentação de resultados. O que você fala nessa reunião necessariamente? Olha, eu sou o Luiz, cuido da parte societária. O que eu analisei aqui para vocês esse ano? O que eu fiquei esse ano inteiro aqui fazendo com vocês? Porque você tem que apresentar para eles o que você está fazendo. Porque muitas vezes a gente fica na nossa sala, nós ficamos na nossa sala trabalhando e o cliente não compreende por que ele está remunerando a gente e por que nosso trabalho tem valor. Então você fala, olha, eu fiquei lá, eu vim aqui várias vezes, vocês me viram aqui algumas vezes, né? Então, mas lá no escritório eu analisei esse tanto de documento aqui. E a partir desse tanto de documento aqui eu implementei esses processos aqui. E a partir da implementação desses processos aqui, a gente surgiu essas dúvidas que geraram esses pareceres, essas consultas e esses procedimentos. E com a implantação desses procedimentos, a gente conseguiu solucionar isso, 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 isso e isso. E tudo bem, esse procedimento que não deu certo, o que a gente tentou, vocês lembram? Mas a gente mudou para esse aqui, ó, e olha o tanto que está rodando bem agora. Vocês desengençaram, por exemplo, a parte que financiava o grupo. A parte que financiava a atividade econômica, talvez a garantia. E a partir disso você consegue mostrar para ele o valor. Olha o tanto que isso é legal. Como era antes, o que aconteceu durante a prestação do serviço, o que a gente fez, e a gente teve um probleminha, né? A gente fez assim, não deu certo, então a gente mudou e fez assim. E olha o que aconteceu no fim, você saiu daqui, desse grau, e foi para esse. Olha o grau de profissionalização, olha o quanto o meu trabalho te auxiliou a se desenvolver. Isso de forma extrajudicial. E qual que é o tchan, que a gente sempre fala? Fazer a festinha com o cliente. Porque, gente, essa evolução não é só sua, tá? Você não é o responsável por ela. Sabe por quê? Porque o maior desafio, na minha opinião, e eu coaduno com essa, a Lohane, eu tenho certeza que coaduno com essa mesma opinião, o maior desafio não é nosso advogado de levar o procedimento até o cliente. Sabe qual que é?
é implantar. Implantar procedimentos em empresas que já agiram há vários anos é complicadíssimo. Então, gente, queria ver quem que achou legal isso aqui e o quanto essa visão é diferente. Porque todo mundo me mandou direct falando, Luiz, como atuar no preventivo? Fala assim, olha, meu cliente só compreende quando se trata do processo, porque ele sabe que ganhou ou não o processo. Gente, olha isso. Mostrei para a gente achou as inconsistências, trouxe soluções. A gente teve um probleminha ou outro porque nada funciona 100% muitas vezes. Você alterou, você está vivo, ó, você viu como que funciona, você levou outra solução que girou o negócio e no fim você mostrou para ele o porquê que seu trabalho é tão importante. E isso sem precisar de um processo. Olha que legal. Isso por um acompanhamento mensal. Isso faz com que evite que ele tenha problemas. Isso faz que ele consiga desenvolver o projeto dele e a atividade econômica dele sem que ele tenha nenhum entrave. Pelo menos na área que você está atendendo. Não que não vão surgir problemas, gente. Já fiz várias reuniões em que a gente foi fazer alterações, por exemplo, na questão da assembleias, enfim, e que os sócios ficaram extremamente bravos, e, enfim, naquele momento não compreenderam. Na verdade compreenderam, mas não concordavam, e a maioria apoiou e fechou o negócio. E chegou lá na frente deu certo. E isso é muito gostoso. Quando eles verificam que aquele procedimento pode profissionalizar a atividade deles e muitas vezes despessoalizar. O que eu quero dizer com despessoalizar? Criar um procedimento. E por que isso é tão importante, principalmente quando a gente trata de questões societárias? Gente, quando se trata, eu sempre trago para a questão do produtor rural, porque esse é o ramo onde eu atuo, questão societária de produtor rural, pessoa física. Como eu tenho vários sócios, tem gente que tem 60 sócios, 70 sócios. Tenho 70 sócios, e geralmente tem o cabeça, que é o cara que toca a atividade. Qual que é o grande problema disso tudo? Na maioria das vezes, ele fica correndo atrás dos outros para pedir aprovação para decisões que ele precisa tomar de pronto. E isso é muito desgastante. Por que isso é muito desgastante? Porque ele se sente, olha, eu estou aqui por todos, pelos 70, eu estou aqui administrando para 70 pessoas, eu marco uma assembleia, vem 8, são 70. Então, eu estou tomando decisões aqui em nome de 70, só vem 8 que estão me apoiando, e eu tenho que ficar correndo atrás dos outros para fortalecer a minha decisão. Quando isso não é bem desenvolvido, quando isso não é bem arquitetado. O que é completamente diferente quando você tem um procedimento que fala, olha, o fulano é responsável por tomar as decisões e ele tem autonomia para isso. Você tira um peso das costas dele. Não é isso que acontece, na verdade. Delimitar responsabilidades em documentos societários, empresariais, é uma forma de alívio e escoamento de decisões. Decisões, gente, que precisam ser tomadas de hoje para amanhã, que você não tem como marcar uma assembleia com 70 pessoas. Nem pelo Zoom você consegue juntar esse tanto de gente. Então é preciso que a gente tenha clareza nisso e que a gente precisa apresentar esse tipo de solução. Ô Felipe, obrigado. Felipe Holding Familiar aqui. Muito obrigado, Felipe. Muito bom te ver aqui, tá? Denise, como que você tá? Cíntia Castro, tudo bem? Lohane também passando por aqui. Bom, gente, estou trazendo um pouquinho aqui de como que é a questão da apresentação de resultados e como que a gente tem que olhar o funcionamento do grupo. A gente sempre fala o quanto o trabalho extrajudicial tem que ser obrigatoriamente próximo da gestão. E da gestão, Oi, Ana, tudo bem? E quando a gente fala da gestão, a gente fala não só dos sócios, a gente fala dos colaboradores, dos gerentes, porque eles estão lá. Nós, por mais que nós tenhamos a visão documental do negócio, a gente não tem aquela visão viva de quem está lá dentro. Então, esse tipo de solução é diferenciada e muitas vezes o cliente não compreende que advogado faz isso. Por quê? Porque advogado geralmente não faz isso. Ele espera chegar ao litígio. Ao invés de ele formar uma estrutura que deixe que os sócios consigam tomar decisões assertivas de forma mais rápida, ele...
O sócio tome decisões mais rápidas. A Lohane chegou aqui, gente, já está comemorando aqui. Uma boa notícia, Uma ótima notícia. Mas eu me perdi, gente. Em vez de você... agora me retornei aqui. Ao invés de você compreender o que é uma decisão assertiva que possa elevar a estrutura de empresária ou de tomada de decisão do seu cliente, muitas vezes se fica esperando o processo. E isso gera muito desgaste. E, gente, uma tomada de decisão rápida, na maioria das vezes, é a diferença entre você ter um processo de R$1 milhão e nenhum processo. Principalmente em se tratando de questões do agronegócio. São questões que acontecem do dia para a noite. A gente tem uma variação muito grande, por exemplo, do dólar, do clima, do valor da saca de soja, do valor dos insumos. Citando um exemplo, ano passado, antes da pandemia, o dólar, salvo engano, era R$4, R$3,70. Passou um mês, gente, estava R$5. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele insumo que você ia pagar R$1 milhão virou R$1,2 milhão, colocando proporcionalmente ao dólar. E aí, se a pessoa que está gerindo o grupo não tem a autonomia ou precisa convocar uma assembleia com 70 pessoas, talvez para fechar isso, que pode ser muito comum, porque até determinado valor, fala, olha, esse valor aqui a pessoa decide sozinha, tá ok? A partir disso, precisa de uma assembleia. E aí? O conselho tem que reunir. Não dá tempo. O dólar explodiu de hoje para amanhã. É muito importante que a gente compreenda o quanto o poder de uma decisão, que não tem nada a ver com nós, advogados, pode influenciar um negócio de um produtor rural, ou de uma cooperativa, ou de um empresário que seja. E quando a gente fala de muita gente em um setor como o agronegócio, que é extremamente complexo e dependente de moeda estrangeira, dependente do clima, vocês estão conseguindo entender o que eu estou pensando em dizer? E a gente tem estruturas jurídicas que podem fomentar isso. Oi, Cíntia, tudo bem? Cíntia, você fala dentro da Abrada, né? Então, gente, é muito legal isso. Esses bate-papos de insights que a gente tem aqui a respeito principalmente da advocacia preventiva, que a gente vê que tem muita dúvida, eu recebo muita dúvida e acho muito legal isso. Vejo que esse campo está crescendo e grandes dificuldades que a gente vê são de mostrar o valor no trabalho valor pro cliente, no quanto essa área é importante. Porque eu acho que todo advogado, pelo menos todo advogado que eu já conversei na minha vida, fala assim, olha, quando previne é melhor. Mas como mostrar para o cliente? Olha, gente, mostrar para o cliente, mostrar o quanto vale uma decisão, o quanto você pode ajudar ele a ter a autonomia dessa decisão, que é uma coisa fantástica. Mostrar para ele o valor de forma econômica mesmo. E Cíntia, na Abrada, a gente sempre tem esses insights aqui, a gente faz em lives, a gente conversa lá dentro da Abrada, mas a Abrada não é um curso, tá? É uma confusão que muita gente faz, mas a Abrada não é um curso, ela é uma comunidade. Por que é uma comunidade? Por que você não fala assim, Luiz, mas faz um curso, é muito mais fácil? Gente, um curso não é muito mais fácil e ele não é mais nem proveitoso do que uma comunidade. Por quê? Olha que coisa maluca. Eu estou falando aqui com vocês estudo preventivo. Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer que isso a partir de amanhã não funcione. E funcionou até agora e tudo bem. E se eu te der um curso disso e virar a chave ali e parar de funcionar? Quando a gente tem a comunidade, vou até fazer uma relação aqui que o Lohane vai morrer de raiva depois. A gente tem uma sociedade lá dentro, um organismo vivo, diferente do direito do trabalho, viu, Lohane? E aí a gente tem esse organismo vivo que está sempre inovando, que está sempre trazendo coisa nova. Por que isso é importante? Nós temos uma comunidade hoje com acho que quase 400, mais de 400 pessoas lá dentro, e todo mundo pode trazer ideias sobre isso. Porque olha que legal, eu estou vendo aqui soluções, trouxe soluções para você, trabalhista, societária, questão de arrendamento já, mas eu sou só qualificado para falar sobre essas coisas. E se eu precisar de alguma coisa previdenciária? E eu tenho gente pra caramba lá dentro que consegue me ajudar, mas eu não consigo. Então a gente consegue fazer essas perguntas na nossa comunidade, eles respondem sempre. Os nossos associados são muito bons, eles sempre respondem. E além disso, a gente sempre tenta buscar dentro da Abrada questões diferentes. Então a gente traz sempre uma aula mensal sobre um tema diferente do agronegócio. E por que isso é tão importante? Porque, gente, o agronegócio muda todo dia tem um negócio novo.
E quanto mais novo e destrinchado vai ficando o agronegócio, ainda que a gente não seja especialista naquilo, a gente tem que ter uma noção. Por exemplo, eu atuo muito com a parte societária e a parte civil, parte de crédito rural também. Mas eu tenho que ter uma noção geral de como funciona o seguro rural. Por mais que seja uma área que eu não atue de forma muito recorrente, eu tenho que ter uma noção para mim que eu possa resolver. Então a gente faz o mês do seguro rural, o mês da tributação agora, que o Dr. Leonardo Albert vai trazer para a gente vários brainstorms que a gente pode falar, que a gente pode encontrar oportunidades em setores que ninguém está vendo ainda. Então, essa é a força da comunidade, a força de estar junto. E eu estou vendo muita gente da família Ábrada aqui. Vou até pedir para quem for da família Ábrada mandar um hashtag família Ábrada aí, para que eu possa ver quem está aqui. Estou vendo aqui, eu vi aqui a Denise entrou. Deixa eu ver mais quem está aqui. Olha, a Caroline. Caroline, eu vou te chamar aí para a gente bater um papo. Tô achando. A Caroline fez uma live com a Lohane. Eu não tô conseguindo chamar ela. Achei. Carol que trabalha muito com ambiental, que é uma área que eu também não tenho muita afinidade. Carol me recusou aqui, gente. Olha que absurdo. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Lênio da família. Tem uma pessoa aqui. Teve uma pessoa super legal. Deixa eu ver quem mais que é da família. Abrada. Olha, achei a Ana aqui. A Ana tava com a gente ontem na aula de boas-vindas. Ana, te chamei, tá? Ô, Carol, não apareceu aí não o convite? Chamei a Ana aqui, depois eu te chamo de novo. Carol, apareceu que recusou. Mas não tem problema não, agora eu tô esperando a Ana aqui. Seja bem-vinda, Natália. Oi, Daiane, tudo bem? Seja bem-vinda, Tati. A gente estava ontem. Lênio, seja bem-vindo, tá? A Ana também me recusou, gente. Como que eu vou fazer? Vou chamar a Carol de novo aqui. Carol, acabei de chamar, vai aparecer uma solicitação aí pra você, viu? Yunes, bom dia, Yunes. Não tem problema não, Ana, pode ficar tranquila. Ô, Fábio, bom dia, Fábio, como que você tá? Eu tô um pouquinho Carol, bagunçada, que eu estou fazendo você não coisas quis aqui. me aceitar, né? Não é o sinal, é porque na verdade eu tô na fazenda. Eu acho que aparece, fica. Eu, na hora que eu ia apertar, não apareceu aqui, aí sumiu. Gente, a Carol é agro raiz, tá? Ela tá na fazenda e ela trabalha muito com direito ambiental. Teve uma live dela com a Lohane e quem tive a oportunidade de ver foi fantástica. E, Ah, Carol, eu queria te perguntar como que você vê essa questão do preventivo? Porque nós somos regiões diferentes, né? Você fica aí no norte, eu tô aqui em Minas. E como que você vê isso aí? olha, o preventivo, vou ser bem sincera, é que as pessoas não vê o preventivo de uma maneira muito eficaz. As pessoas procuram mais a gente já no contencioso. É, porque na própria live que eu tive com a Lohane, eu mostrei que, no caso, eles são muito pé atrás com os advogados. Na verdade, não com só os advogados, mas como profissionais em gerais. Então, como eles já levaram muito enrolo, muita rasteira, eles veem que não é necessário para eles, tipo, pagar alguém para te dar uma assessoria, uma consultoria mensal. Então, não, deixa que eu resolvo. E quando não tiver mais como eu resolver, eu procuro um profissional. Quando tiver mais Então, santo para fazer milagre, né, Carol? exatamente. Então, geralmente eles procuram quando é rouba de gado, né? Que aqui é muito intenso a questão do furto, né? E da venda irregular de gado. Então, eles procuram mais nessa situação, ou quando já tem uma multa do IBAMA, aí já não tem mais solução, que já enrolou durante 8, 10 anos. E aí já foi pro judicial, que é o Ministério Público ingressa com a ação, né? Aí eles procuram um advogado, mas enquanto ainda puder enrolar, eles enrolam. Que a realidade ainda do preventivo ainda é bem fraca.
eu não vou culpar eles não, que eu também corro de advogado, viu, Carol? Acho que ó, advogado é sinônimo de problema. Mas estou brincando. E isso é muito legal, porque é uma cultura que nós, advogados, eu sempre falo isso, que nós criamos isso. Porque advogado, eu, na minha opinião, pelo menos, eu trabalho com preventivo, mas eu acho que dá muito mais trabalho você fazer preventivo, pelo menos para o advogado, do que tocar um processo. Processo você vê ele ali de 15 em 15 dias, quando a vara é rápido, tem uns que só vê de ano em ano. Agora o preventivo não, você tem que estar ali sempre alerta, sempre vendo as soluções, sempre vendo as alterações legais e sempre vendo o que está acontecendo com o seu cliente diariamente para que você possa levar uma solução antes do problema acontecer. É verdade. Ó, o exemplo aqui, por exemplo, tem muita questão de arrendamento de terra para soja, né? Então, eles não procuram um profissional, um advogado nessa parte para fazer, por exemplo, o contrato de arrendamento. Eles fazem o quê? Vão no Google, procuram o contrato de arrendamento, baixam aquele bem amplo, bem Do Jus superficial. Brasil. Exatamente, principalmente. E pronto, tá feito. Entendeu? Para eles tá tudo ok, tá tudo certo, os dois assinam. Mas aí tem realidade, situações e situações, né? No caso, por exemplo, eu vi uma situação em que, assim, por mais no direito agrário, por mais que tem certas cláusulas que são de nulidade de direito, por mais que não sejam previstas no contrato, ele tem aquele direito, né? Sim, Mas o eles não dirigido sabem estatal. disso. Eles não sabem disso. E não teve um profissional que orientaram. Então, teve um que me procurou dizendo assim: olha, a dona da terra, ela já quer que eu saia, acabou o contrato, só que eu ainda tô com a plantação da soja, ainda falta colher. E ela quer que eu saia para ontem. Eu falei: não, você tem o direito. Ela: não, mas não está no contrato. Não tem essa cláusula. A cláusula que tem aqui, a partir do momento em que a dona quisesse a terra, eu teria que dar. Eu falei: não, Meu mas não Deus. é assim. Desculpa o cachorro, gente, tá Pode batendo ficar aqui fora. tranquila. Mas no E isso, caso, não, e, no e isso caso, não, pode falar. pode falar, Carol. Não, eu ia falar exatamente isso, porque muitas vezes a falta de orientação gera um estresse que talvez não compensa a economia financeira. Imagina você tá lá na sua casa, a proprietária da terra bate e fala assim: olha, você tem que sair amanhã, viu? Porque tá no contrato aqui, ó. Imagina o tanto que você passa mal. Exatamente. Você tem 1.000 hectares de soja para colher, você não vai colher aquilo. E outra coisa, também aquela obrigatoriedade do dono notificar ainda uns 30 dias para poder a pessoa se preparar. Não, ela simplesmente chegou lá e: não, eu quero minha terra para amanhã, então saia. Né? O que ela queria, no caso, dar para o filho plantar. Né? E era um contrato já de, acho que 4, 5 anos, se eu não me engano, e ela queria já tirar por causa disso, que o filho queria começar a plantar soja, então ela ia dar essa prioridade para ele. Então, no caso, se tivesse tudo feito uma coisa com um profissional acompanhando, não teria passado por toda essa dor de cabeça. Em tese, às vezes, o que acontece? Como os profissionais aqui, não só aqui, mas a maioria sabe que quando o calo aperta para a pessoa, então ela paga o que tem que pagar. Então, às vezes, o profissional, nessa hora de desespero, cobra um valor mais alto, que se ela teria pagado um valor mais abaixo, se tivesse contratado um profissional, aquela hora que fosse fazer o contrato, já teria uma orientação, tudo, uma situação totalmente diferente. Então, ela já teria aquela coisa de não ter aquele espanto: então eu não preciso sair amanhã, não preciso ter saído para ontem da minha terra. Eu sei que o meu advogado já me instruiu, disse isso, isso. No momento que formalizou aquele contrato, porque Sim. é outra coisa que eles ainda não souberam ainda, como é que se diz, interpretar de um profissional. Faz o contrato, a gente acredita que só faz o contrato. Eu, pelo menos, quando faço o contrato, eu vou explicando cláusula por cláusula. Olha, você tem direito a isso, a cláusula é essa, mas você tem uma saída É, por aqui. quando se trata de contratos agrários, eu não faço o contrato se eu não for acompanhar ele até o fim. Porque É, eu acho que é extremamente problemático, por exemplo, já teve cliente que eu liguei 3 anos depois de fazer o contrato para falar assim: olha, tá na hora de notificar, tá? Falta um ano para acabar o contrato. E isso gera um valor para o cliente fantástico, porque assim, mesmo se você vai cobrar um pouquinho para fazer o contrato, a gente cobra um pouquinho mais caro e bota um lembrete na sua Google Agenda, pelo menos para você lembrar ele de notificar. Porque advogado nenhum no exato. mundo vai fazer isso. E quando você ligar para ele, seja daqui a 3, 5, 9 anos, ele vai falar assim: caramba, Luiz fez o contrato para mim lá em 2002, tá me ligando agora para me avisar desse mesmo contrato.
Isso mostra uma certa seriedade do profissional com o cliente também, né? Um Mostra um compromisso. comprometimento. Não tem como falar que não. Exatamente. Então, isso também vale muito. Isso acaba ganhando os futuros clientes, porque eles vão indicando, né? Aqui, pelo menos, é aquele contrato, aquela propaganda boca a boca. Ah, eu tenho um advogado, ele fez isso aqui para mim, ele é ótimo. Pode ter sido uma coisa pequenininha, mas para ele foi gratificante. Ele te divulga de um jeito que é como se fosse Não. da família dele. Coisas que produtor rural odeia. Burocracia, advogado. Coisas que ele adora. Solução e velocidade. Se você resolver o Exato. problema dele da maneira mais rápida possível, ele vai te indicar para o sindicato inteiro. Exatamente, é dessa forma, né? Eu lembro que quando eu comecei, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar o sindicato, né? Mas dos pequenos produtores rurais, né? No caso. E aí a gente vê que tem muita coisa que, assim, são pequenas. Por exemplo, como eu falo, a minha parte é mais de carro, parte de reserva legal, essas coisas assim. Por exemplo, um pequeno produtor rural, ele não há necessidade de recompor uma reserva legal nos moldes de hoje, na legislação atual, se for até 4 módulos fiscais. E muitos não sabiam. Então, tipo, tinha todo aquele entrave, toda aquela coisa de não saber como regularizar sua área, porque achava que precisava recompor. Então, são coisas assim, que a gente pega serviços que, assim, muitas pessoas não dão devido valor, acreditam, ah, pequeno produtor rural e tal. Mas se você resolve aquela situação, ele vai te divulgando para todo Não. mundo. E o pequeno Entendeu? produtor rural, isso que você está falando é muito legal, porque muita gente não dá o devido valor ao pequeno produtor rural, mas ele quem alimenta o Brasil e ele representa 70% da produção nacional, tá? Então, o pequeno produtor rural é o grande carro-chefe ainda do agro, ele que mantém a segurança alimentar daqui de dentro do Brasil. E ele precisa de advogados tanto quanto os maiores, não tem essa questão. Sim, falta também a gente mesmo, como advogado, como profissional, também dar o devido valor, né? Porque às vezes eles acabam não se valorizando também porque eles veem que ninguém dá o valor devido para eles, entendeu? Então, quando uma pessoa surge para dar aquela atenção, aquele cuidado, ele já vê você com outros olhos, Sim, entendeu? Então, e ele é- acaba dizendo para todo mundo: olha, aquele profissional aqui, aquele advogado ali, ele te atende, ele fala na sua linguagem, porque tem muitos que não têm aquele devido estudo. Então, tem muito profissional, eu já vi aqui, que quer mostrar que é advogado. Então, fala aquele juridiquês todo enfeitado. Eu não sou uma pessoa muito assim, eu já não gosto. eu concordo E com é, você. Eu acho que a comunicação é primordial. Eu acho que não é necessário o uso de palavras rebuscadas, nada disso. Você tem que saber comunicar para ele o que você faz. Não adianta nada você falar para uns data vênia, que os negócios que a gente vem aqui em expedição, exato. e a pessoa não entende o que você está falando. Acha que assim tá fazendo ele até de palhaço, entendeu? Então, porque tem muitos que também assim são bem assim de boas, entre aspas, mas tem uns que já são bem carrancudos e grossos, né? Então, se você vier com uma coisa para ele já acha que você tá me tirando como palhaço? Tá o quê? Tá tirando com a minha cara? Então já Exatamente. perde até a possibilidade de fechar um contrato, um serviço com E aquele você não produtor. fecha, né, uma porta, né? Você fecha várias. Porque Exatamente. porque Porque ele vai fazer questão de lhe queimar. Ele vai teve até uma moça que falou ontem na aula de boas-vindas, ela falou assim, olha, o cliente bom te traz mais um, o cliente ruim te leva embora 10. E é a mais pura Exatamente. realidade. Ainda mais interior, que é cidade pequena, todo mundo se conhece. Então é aquela coisa. Olha, eu, por exemplo, tenho um caso que é bem pouquinho que eu tenho em contencioso, que é a questão de uma ação no cível, né? Que é a questão de indenização por causa de desvio de curso d'água. A moça, até agora, eu não tive ainda um despacho inicial, né, para isso. E tá desde o ano passado. Nossa. Agora, explicar para aquela produtora rural que não é culpa nossa, que na verdade tem várias ações na frente, que tem prioridade e tudo mais, aqui é precário, tem juiz substituto. Então, assim, é uma situação muito diferente. Eu, particularmente, não gosto de pegar causas judiciais. Eu gosto mais de administrativo justamente por isso, porque eu não gosto da dor de cabeça que o judicial me dá, né? Para ser bem sincera. Porque no caso, eles o que eles querem, como você disse mesmo, né? É agilidade, é a solução daquele Sim, problema. e depois Entendeu? judicializa é muito mais difícil. Carol, Não depende da gente. eu vou te agradecer porque a live vai acabar daqui 3 minutinhos. Mas Ah, muito tá bom obrigado, então. viu? Foi muito bom bater o papo com você.
Eu que agradeço, eu gosto bastante. Já vai perceber que eu falo demais. Não, de jeito nenhum. Aqui nós estamos em casa, sabe? A gente está em família, né? Então tá. Eu que Isso, agradeço Carol, pela muito oportunidade. obrigado, viu? A gente se encontra dia 19, você sabe, né? A gente tem café com associado. Ah, sim, já sei. Já até anotei na agenda. Na Então tá agenda da bom. Abra da Fé. Aquela verdinha, né? Enche ela aí de oportunidade esse ano, 2021 tá só começando. Deus quiser. Então tá. Amém. Tchau, gente. Bom, gente, vocês acabaram de conhecer a Carol Pantoja, diretamente do Pará. É uma das membros da nossa família Ábada. E eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Essa live que foi meio que surpresa. Eu, na verdade, abri aqui o Instagram e eu recebi várias dúvidas a respeito tanto da Ábada quanto de como advogado preventivo. E eu quis trazer um pouquinho dessa realidade, até porque a gente chegou de uma apresentação de resultados agora e a gente está super empolgado, porque foi muito bom. Então, gente, quem for da família Ábada, manda aí um hashtag Família Ábada. Quem ainda tem interesse em se associar, a gente vai fechar na segunda-feira. Então, não deixe de se inscrever. Se você tem algum amigo que você acha que pode ser interessante para ele, que ele seja uma pessoa boa, que você queira convidar para comer na casa, o bolo na casa da sua avó, chama ele. O link para inscrição está na bio da Ábrada. É sempre um prazer encontrar todo mundo que está aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham anotado algumas dicas, tanto das que eu dei, quanto das que a Carol deu, que foram fantásticas também. E estou esperando todo mundo do lado de lá, tá? Não se esqueçam de se inscrever na Abada nessa oportunidade. Quem se inscrever nessa oportunidade vai ganhar um Marco Zero Digital Abada. O que é o Marco Zero Digital Abada? É uma manhã toda com a gente vai ensinar vocês a utilizarem as redes sociais de vocês para se posicionarem, para conseguirem clientes. Ó, tô vendo um monte de gente falando aqui, hashtag Família Abada, a Rosana, a Débora, o Alisson, a Andressa, o professor Fábio. E aí, Fábio? A Tati, o Felipe Cruz está aqui também. Gente, não se esqueçam, lembrando que todos os associados que já estavam antes com a gente, eles ganham o marco Zero Digital Abra automaticamente, tá? Então, a gente sempre honra os primeiros, todos que entraram primeiro já estavam lá, vão ganhar tudo que os outros forem ganhar sempre, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Lembrando que o Marco Zero Digital Abra depois vai ser vendido pelo mesmo valor da associação que está aberta até segunda, que é por 997. Então, realmente é uma oportunidade única. Pessoal, um bom sábado para vocês. Vou deixar vocês darem um tchau pro Bru, que um monte de gente já tentou me roubar ele. Todo mundo tá de olho nele já, mas ninguém vai levar, tá? Eu passei corrente. Um bom sábado para vocês, um bom descanso. Amanhã tem live com a nossa querida Lohane. Espero que vocês estejam aqui para dar as boas-vindas para ela. Fiquem com Deus, descansem, um bom final de semana e até mais.